Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados e animados para a aula de hoje? Então vamos lá decifrar, descomplicar mais uma resolução do TSE, a resolução 27 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então muitas vezes você faz a leitura, que é muito importante a leitura do texto da resolução, mas alguns termos são bem técnicos, um pouco complicados de compreender. Então, com a aula fica mais fácil descomplicar e aí você tem que depois treinar isso daí, porque temos aí muito tempo até a prova. Então, você tem que treinar tudo isso daí para não esquecer. E aí eu indico essa apostila legislação específica, são mais de 400 questões comentadas, todas as questões comentadas da pasta da legislação específica, das resoluções, questões inéditas, porque tem resolução aqui que nunca caiu em prova. Então, não existe questões sobre elas. Tem que trabalhar mesmo com questões inéditas elaboradas aí no estilo da banca. Então, você pode entrar em contato comigo através desse número, através aí do Instagram, para adquirir, para já ir treinando. Essa reta final tem que treinar muitas questões. Aqui são mais de 400 questões, dá para treinar bastante. Beleza? Então, essa resolução 27, ela vai trazer aí como é que funciona essa licença para capacitação. Porque quando você estuda na parte do estatuto, lá diz, a cada quinquênio, cada 5 anos, o servidor pode tirar a licença para capacitação por até 3 meses, sem prejuízo da remuneração. É isso aí que você estuda na parte do estatuto. Mas agora, essa resolução, ela vem explicar isso daí. O que é essa capacitação? Que cursos são esses? Como é que eu posso tirar? Então, vem detalhar tudo isso daí. O artigo 1º, ele simplesmente remete aí ao que já é estabelecido no estatuto, né? Que determina, após cada quinquênio, que é 5 anos de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, cuidado com isso. Não é simplesmente, completei 5 anos, eu quero a licença e vai ser obrigado a me conceder essa licença. Não, é no interesse da administração. Afastar-se do exercício do cargo por até, com essa palavrinha, 3 meses. Não necessariamente é 3 meses, é por até 3 meses, para participar de curso aí de capacitação profissional. Já entendeu quais são esses cursos, o que se encaixa aí como interesse da administração. Detalhe interessante aí do parágrafo 1º, que ele determina que faltas injustificadas, cumprimento de pena de suspensão, não caracteriza efetivo exercício. Então, pode ser até uma pegadinha de prova, chegar e dizer assim, fulano de tal, que a banca FGV, ela gosta de criar situações, né? Você pode observar nas questões de improbidade, questões aí de diversos assuntos, que ela traz uma historinha. Então, tem duas formas eu estou ensinando para vocês as duas formas. A FGV pode cobrar simplesmente texto de lei, simplesmente colocou aqui, criando uma pegadinha, como ela pode criar uma historinha, como ela sempre cria, né, uma situação hipotética nas questões. E aí falar assim, o João, o Tício, o Mévio aí, né? O João tem 5 anos de efetivo exercício e tal, tendo faltado alguns dias, ou então simplesmente falar assim, todos que completem 5 anos de efetivo exercício podem solicitar, está errado. Não é todo mundo que completa 5 anos de efetivo exercício que vai, 5 anos de trabalho, né, no órgão, que vai ter a licença para capacitação. Não é porque a pessoa completou 5 anos, vamos supor, eu entrei em 2000, agora é 2005, então pronto, 5 anos, vou querer a licença. Não, porque eu tenho que analisar na ficha daquela pessoa se ela tem alguma falta injustificada, se ela cumpriu alguma suspensão disciplinar. Ela pode ter sido suspensa por 10 dias, por 15 dias, por 5 dias, 90 dias. Aquele período não conta como efetivo exercício. Então, vamos supor, a pessoa foi suspensa por 10 dias. Então, ela entrou em 2000, 1º de janeiro de 2000. Quando for no 1º de janeiro de 2005, ela não tem 5 anos de efetivo exercício, está faltando 10 dias aí. Então, ela tem que trabalhar mais 10 dias para poder, aí sim, aí ela fecha os 5 anos de efetivo exercício. Aí, beleza. Por quê? Porque ela fez 5 anos que trabalha naquele órgão. Sim, fez 5 anos que trabalha. Mas teve 10 dias que ela foi suspensa. Aí, nesse caso, não contou como efetivo exercício. Ela tem que trabalhar mais 10 dias para fechar realmente
os 5 anos. É o que diz aqui, ó, nessas faltas injustificadas, cumprimento de pena de suspensão disciplinar, os afastamentos que não caracterizam efetivo exercício, durante o período aquisitivo da licença, retardarão a sua concessão na proporção de 1 dia para cada dia de falta ou afastamento. Como eu falei, foi suspenso por 10 dias, vai ter que trabalhar mais 10 dias para poder fechar realmente os 5 anos de efetivo exercício, tranquilo? Então, a banca, ela pode criar uma historinha, você tem que ficar atento, saber se a pessoa faltou, saber se ela teve algum afastamento ali que não vai contar como efetivo exercício, se ela recebeu alguma pena de suspensão, analisar tudo isso daí, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos até uma questão bem elaborada, se a banca quiser fazer, porque quando a pessoa recusa, né, o cumprimento de fazer o exame de saúde, ela pode ser suspensa por até 15 dias. E a banca pode deixar essa informação subentendida. Pode dizer assim, que o servidor, ele não fez o exame de saúde e recebeu a suspensão durante esse período aí de aquisição da licença. E aí você vai ter que saber, né, fazer a associação, porque as questões ultimamente elas estão bem assim, estão bem elaboradas. Vocês podem perceber as últimas provas de concurso que tivemos aí, PRF, Polícia Federal, a própria prova da OAB, que quem faz é a FGV, né, uma prova altamente complicada, tanto que a FGV anulou 5 questões de ofício e diversas outras provas. Então, muitas vezes tem essa interpretação que você vai ter que puxar o assunto lá do estatuto para jogar aqui. Ah, professor, isso aí não pode. Pode sim, porque o estatuto também está no edital. Não existe essa obrigatoriedade da questão ser específica daquela resolução. Não, se ela quiser fazer o que a CESP fez na prova da PRF, na prova da Polícia Federal, que é a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, são várias disciplinas na mesma questão, isso aí pode acontecer. Então, você tem que ficar atento. Você fala, opa, recusou ali fazer o exame, né? Aí, opa, suspensão de 15 dias e tal. Algumas dessas situações você tem que ficar atento, beleza? Outro detalhe também que a banca pode criar pegadinhas aqui. A suspensão, ela pode ser convertida em multa. Se ela for convertida em multa, nesse caso, é contado como efetivo exercício. Não conta como efetivo exercício se a pessoa cumpriu a suspensão. Então, foi suspensa por 30 dias e passou 30 dias em casa suspensa, ali não conta como efetivo exercício. Mas se aquela suspensão foi convertida em multa e a pessoa continuou trabalhando, ali mesmo existindo a conversão, mas é contado como efetivo exercício, tranquilo? Então, uns aprofundamentos, uma parte aí, colocando vocês para pensar, porque a banca pode fazer isso daí, então você já vai sabendo interpretar esse tipo de questão. Então, como eu falei, a questão do interesse da administração, o parágrafo 2º vai dizer o que é esse interesse, né, da administração, porque, eu vou tirar a licença para capacitação para estudar para concurso. Não, não é assim. Ou então, vou fazer um curso sempre quis fazer um curso de música. Não, peraí, você trabalha com música? Lá no órgão, você trabalha nessa parte musical? Se sim, ok. Porque a licença, o próprio nome já diz, capacitação. Eu estou capacitando o meu servidor. Eu estou dando a licença para ele, mas não é para ele brincar, não é para ele curtir. É diferente do que existia antes da licença prêmio, que ela foi, de certa forma, transformada nessa licença para capacitação. Porque a licença prêmio, o cara tinha 3 meses e pronto, fazia o que ele quisesse, não tinha para quê, não ia dizer o que ele ia fazer. Já aqui não, aqui é diferente, ele tem que se capacitar. Inclusive, aqui o parágrafo 5º vai dizer quais são essas áreas. São considerados de interesse presumido do Tribunal de Contas do Estado do Piauí as áreas de direito, economia, contabilidade, administração, finanças, tributação, engenharia civil e processamento de dados. Então, se você vai fazer algum curso nessa área aqui, o interesse já é presumido, interesse presumido. Então, um exemplo, teve aí a nova lei de licitações e contratos. Eu quero fazer um curso de capacitação da lei de licitações e contratos, vai ter em Recife, um dos polos aí que tem um pessoal bem capacitado de licitações aí em Recife, Pernambuco. Quero fazer lá. Pronto. É uma área de interesse presumido do Tribunal de Contas.
Ah, eu quero fazer um curso de economia, um curso de capacitação em contabilidade, administração, essa parte aqui, engenharia civil, processamento de dados, já é de interesse presumido do tribunal. Se for qualquer outra área, aí você vai ter que comprovar esse interesse, né? Como ele fala aqui, ó. São considerados de interesse as áreas de interesse que está lotado o servidor, capacitação profissional e qualquer evento de treinamento ou ação de desenvolvimento profissional, bem como a preparação e realização de atividades de disseminação de conhecimentos que se relacionem com as atribuições no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Beleza, bem interessante essa parte. Agora, o parágrafo 3º vai falar o quê? O servidor cedido ou requisitado deverá requerer a concessão da licença no órgão de origem, após prévia manifestação do órgão cessionário. Aí você está estudando o que é isso aqui. É o seguinte, servidor cedido é quando um órgão pede o servidor para outro órgão. Isso pode acontecer, professor? Pode sim. Você está lá, trabalhando no TCE do Piauí, mas aí vamos supor que a prefeitura de Parnaíba solicite você. E diga, ó, eu quero esse servidor aí do TCE, o cara é bom, em licitação. Se você me cede, TCE, eu estou precisando aqui de uma pessoa para fazer aqui uma fiscalização, auditoria, enfim, sei lá o que for. Aqui é só um exemplo hipotético, né? E aí o TCE pode ceder. Não, tudo bem, tá aí. Vou mandar um servidor cedido, é por um tempo, né? Ele vai passar 1 ano, 2 anos, 6 meses, aí na prefeitura, depois ele volta para o TCE, então ele foi cedido. Pronto, isso acontece bastante. Nesse caso, agora ele está lotado, né, trabalhando na prefeitura de Parnaíba. Beleza. Mas chegou o momento dele tirar a licença para capacitação. Quem é que ele vai solicitar? Ele vai solicitar no órgão de origem. Ele vai solicitar no TCE, lógico, né? Ó, TCE, chegou o meu momento de licença para capacitação e eu quero solicitar. Só que ele vai ter que, ó, após prévia manifestação do órgão cessionário. O órgão cessionário é a Prefeitura de Parnaíba. Então, após a Prefeitura se... Porque a Prefeitura, vou perder o servidor por 3 meses, né? Até 3 meses. Então, nesse caso aí, ele vai solicitar no órgão de origem, que é o TCE, após a manifestação do órgão cessionário. A Prefeitura falar, não, tudo bem, ok, pode fazer sua licença. Aí a prefeitura liberando, aí ele tá bom. Aí eu vou lá no TCE e diz, TCE, eu quero a licença. Beleza? Então esse parágrafo 3º é muito interessante. E olha aí com cara de prova, é esse parágrafo 4º. É vedada a concessão dessa licença a servidor que exerça exclusivamente cargo comissionado, ou seja, sem vínculo funcional com a administração. Muito cuidado, porque se a prova tirar esse exclusivamente, está errado. Se falar assim, é vedada a concessão dessa licença a servidor que exerça cargo comissionado, está errado. Sabe por quê? Porque no ano passado eu exerci um cargo comissionado, só que eu sou um servidor efetivo, mas eu fui convidado para exercer um cargo comissionado. Pronto. Nesse caso, eu vou ter direito à licença para capacitação? Vou, porque aqui eu estou nesse cargo comissionado, cargo de chefia, de comando, de coordenação, mas eu sou efetivo, ok? O meu vínculo é efetivo, ali eu estou só ocupando aquele cargo em comissão, aquela função de confiança ali por um tempo. O que não pode é aquela pessoa que exerce exclusivamente um cargo comissionado. Então, alguém de fora da administração que eu chamo para exercer um cargo em comissão, por exemplo, quando essa pessoa completar 5 anos de efetivo exercício, ela não vai ter direito à licença para capacitação, beleza? Então, a gente pode até dizer que a licença para capacitação, ela só é concedida para o servidor efetivo, ela não é concedida para o servidor que ocupa aí exclusivamente um cargo em comissão. Então, cuidado com esse detalhe, porque já foi estudado na parte da Constituição que a função de confiança ela é exclusiva do servidor efetivo, mas o cargo em comissão existe um percentual mínimo que vai ser preenchido por servidores de carreira.
Outra parte pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa fora da administração, eu posso chamar para ocupar um cargo em comissão, como é o cargo aí de secretário de segurança, secretário de justiça, secretário de finanças, da fazenda, enfim, e diversos outros cargos. Então, essa parte aí, quem ocupa exclusivamente um cargo em comissão, não vai ter direito à licença para capacitação. Beleza. Isso aqui não precisava nem explicar, né? Esse artigo 2º já estava subentendido quando fala interesse da administração, mas a resolução vem dizer que a concessão da licença para capacitação será condicionada ao juízo objetivo da autoridade competente, fundada em razões de conveniência, oportunidade e utilidade para a administração. Em resumo, é um ato discricionário. Quando fala no interesse da administração, subentende-se que é um ato discricionário, que eu vou analisar isso daí, conveniência, oportunidade e utilidade para a administração. A utilidade ficará caracterizada quando o conteúdo do aprendizado a ser auferido em cursos ou atividades de capacitação e treinamento se relacionarem com as atribuições da unidade que o servidor esteja lotado. Só repetindo, né, já tinha sido falado aqui as áreas aí de interesse presumido, né, que é a área do direito, economia, contabilidade, administração, finanças, tributação, engenharia civil e processamento de dados. Agora aqui um tópico bem interessante, que muitas vezes talvez essa parte da capacitação, até quando a gente explica na aula, a gente já, no estatuto, a gente já diz um pouquinho o que é. Agora esse parágrafo 2º, ele é uma novidade, ele foi até alterado, né, foi atualizado aí em 2018 pela resolução 19. Então, a licença para capacitação poderá ser requerida para elaboração de monografia de graduação e pós-graduação de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, assim como para pesquisa e levantamento de dados necessários à elaboração dos trabalhos mencionados, desde que relacionado com a área da unidade de lotação do servidor, hipóteses em que o servidor deverá comprovar tal situação quando o requerimento inicial, apresentando comprovante de matrícula do curso, comprometendo-se ainda a apresentar relatórios das atividades desenvolvidas no mesmo prazo previsto nessa resolução, devidamente endossado pelo orientador ou coordenador respectivo do curso. Então, olha aí, interessante, né? Pouca gente sabe disso. Essa licença para capacitação para monografia de graduação. Você está fazendo seu curso superior e quer fazer a monografia, demanda tempo, você pode tirar a licença para capacitação para fazer essa monografia. Agora, cuidado, vamos supor que você está fazendo um curso de química, e é o que a banca pode fazer, né? E vai querer solicitar licença para capacitação para fazer monografia do seu curso de química. Não se encaixa aqui, porque aqui fala, ó, desde que relacionada com a área da unidade de lotação do servidor, desde que a elaboração dos trabalhos, né, estejam relacionados. Agora você está fazendo direito, aí vai fazer sua monografia do curso de direito, ok. Você está fazendo contabilidade, está fazendo engenharia civil, essa área de dados, né, ciência da computação, enfim, aí tudo bem, porque se encaixa nas áreas ali que é de interesse do TCE. Então, você vai fazer sua monografia de graduação, de pós-graduação, estou fazendo pós-graduação em licitações, pós-graduação em direito público, pós-graduação em administração de recursos materiais, por exemplo, uma situação dessa, mestrado, doutorado também você pode solicitar aí essa licença, que é um tópico bem interessante, até mesmo para você, né, quando estiver lá no TCE, para saber que existe a possibilidade, se caso você precise. O servidor deverá aí encaminhar a divisão de gestão de pessoas, é o que ele fala que é o artigo 9º, né? Ele fala aqui, ó, no mesmo prazo previsto no artigo 9º, é esse prazo aqui que ele vai falar, o servidor deverá encaminhar a divisão de gestão de pessoas no prazo máximo de 30 dias, contados da data do encerramento do evento, certificado de conclusão ou comprovante de participação. Isso aqui é para evitar a fraude, né? O cara, não, eu vou fazer um curso. Aí sai e depois volta e não apresenta nada e fica por isso mesmo. Então, não. Então, terminou aí o curso, né, a data de encerramento do evento, no prazo máximo de 30 dias, ele tem que mandar, porque às vezes eles dão esse prazo, porque às vezes o evento termina e você recebe o certificado só depois, né, um congresso, por exemplo. Geralmente, quando você faz um congresso, o certificado vai sair uma semana depois, 2 dias depois, não sai logo de imediato.
Então, eles, prazo máximo é de 30 dias para você apresentar o certificado de conclusão ou comprovante de participação. Esse prazo, ele pode ser prorrogado por igual período, mediante a justificativa formal do servidor e autorização da presidência. Porque muitas vezes ele pode dizer, o pessoal lá do curso disse que vai me dar um certificado daqui a 45 dias. E aí, como é que eu vou apresentar o certificado? Aí o servidor vai justificar, vai comprovar isso daí, e aí pode ser prorrogado por igual período. Então, 30 mais 30. O prazo máximo é 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, aqui com a justificativa formal do servidor e autorização da presidência. E na hipótese do servidor licenciado para capacitação não concluir o curso ou a atividade por motivo de ausência injustificada. Então, você quer a paz, quando envolve a administração pública, o pessoal quer fraudar de todo jeito. Então, pode acontecer o seguinte, a pessoa que fazer a matrícula em um curso, dizer que vai fazer aquele curso, mas nem pisar lá, então ir só alguns dias e pronto, e aproveitar essa licença para ficar de boa, de férias, né? 3 meses aí de boa, tranquilo em casa, pode acontecer. Mas aí, nesse caso, se ele saiu para fazer a licença para capacitação e não concluiu o curso atividade por ausência injustificada, vai ser cancelada a licença e computadas como faltas ao serviço os dias a ela referentes. Então, olha aí, tirou um mês. Aí, passou um mês, aí não conseguiu concluir o curso, faltou demais e não conseguiu ter o certificado do curso. A administração vai lá, cancela a licença e considera como falta. Olha, lenhada, 30 dias de falta. E ainda podendo acarretar a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Então, você quis agir de má fé, meu patrão, tirando a licença e disse que ia fazer o curso e não fez? Então, cuidado com isso daí. No caso previsto do parágrafo 2º do artigo 2º, que prazo previsto é esse, professor? É esse aqui, da questão da monografia, da dissertação ou tese de doutorado. O servidor deverá protocolar exemplar em capa dura da respectiva monografia, dissertação ou tese a ser depositada na biblioteca do TCE. Então, terminou, quem já fez, né, sabe que a monografia tem aquela capa durazinha, que geralmente a capa é preta, né, tem lá todas as informações, aí você pega, tá aqui, TCE, terminei, aqui minha monografia de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, e vai ficar lá na biblioteca do TCE esse exemplar aí da sua monografia, da sua dissertação ou tese, beleza? Então, cuidado com esses detalhes aí. No caso de cursos de capacitação com procedimentos de avaliação em que o servidor, em gozo da licença, não atingir o percentual mínimo exigido para aprovação, o servidor deve apresentar justificativa acompanhada de documentação comprobatória a ser analisada pela consultoria técnica e submetida à presidência para decisão sobre o cancelamento da licença e o cômputo como faltas aos serviços os dias a elas referentes. Isso aqui também é bem interessante. Por quê? Existem alguns cursos que você vai fazer e simplesmente vai só assistir o curso. No final, recebe o certificado e pronto. Mas tem outros que você vai fazer que tem avaliação. Você vai assistir, mas tem que fazer uma prova. E às vezes só recebe o certificado se passar, às vezes você não consegue atingir o percentual mínimo, né, a nota mínima ali daquele curso. E aí, como é que vai ficar a sua situação? Você fez o curso, você não agiu de má fé. A questão é que você não estudou, às vezes era difícil demais, ou você não conseguiu assimilar o conteúdo e não conseguiu atingir o percentual mínimo. E aí, nesse caso? Nesse caso, você vai ter que apresentar a justificativa acompanhada de documentação comprobatória, tá aqui, eu assisti, mas infelizmente tá aqui minhas presenças, fui todas as aulas, uma declaração, se for o caso, né, dizendo, não, ele assistiu realmente, ele estava aqui e tal, e mostrando, mas infelizmente eu não consegui atingir a nota mínima. Pronto, aí isso aí vai ser analisado pela consultoria técnica e analisado para a presidência para decidir se vão cancelar a sua licença ou então vão manter, né? Porque
muitas vezes isso aí tem que ser bem analisado, porque se o servidor não atingiu o percentual mínimo, ali já é um indício de fraude. Será que ele foi mesmo para o curso? Então, por isso que a pessoa tem que comprovar. Se não conseguir comprovar, se ela fez o curso e não atingiu o percentual mínimo, eles vão cancelar a licença e vão computar como falta os dias de licença. E é muito, né? Como eu falei, se for 2 meses, uma lapada de falta aí que você vai receber. Então, tem que tomar cuidado quanto a isso daí. Mas a pessoa vai comprovar, tipo, eu fui, tá aqui, pega a documentação, pega a declaração, pega seja o que for, e comprova que foi, só que não conseguiu atingir o percentual mínimo. Aí sim, aí a depender dessa análise aí da consultoria técnica que vai ser submetida à presidência, que vai ser decidido se vai ser considerada licença ou não. O direito de usufruir a licença para capacitação deverá ser exercitado durante o período aquisitivo subsequente, ficando vedada a acumulação de períodos. Como assim, professor? A cada quinquênio, né, a cada 5 anos, você pode sair aí até 3 meses para essa licença. Ah, professor, eu passei 5 anos e não tirei. Agora que eu estou com 10 anos de serviço, eu tenho 6 meses? Não. É vedada a acumulação. Quando você fizer 10 anos, você vai ter 3 meses. Quando você fizer 15 anos, 3 meses. 20 anos, 3 meses. Se não tirar, perdeu, perdeu, perdeu. Com 25 anos, 3 meses. Aí agora que eu vou tirar, ok. Quando for com 30 anos, 3 meses. Então ela não acumula, beleza? Só que aqui, no parágrafo único, ele traz como se fosse uma regra de transição. Excepcionalmente, a licença para capacitação decorrente do período aquisitivo anterior à vigência dessa resolução pode ser acumulada com outra licença de mesma espécie, desde que seja gozado no quinquênio subsequente ao da vigência dessa resolução. Como assim, professor? Quando a resolução foi feita, ela vai tratar de regras dali para frente, né? O que ficou para trás, a resolução não pode mexer com isso. E aí ela vem trazendo, tipo, essa regra de transição. Então, dizendo, ó, o que ficou para trás, o período aquisitivo anterior, essa licença, então, supor que o servidor tinha 3 meses antes da resolução, isso daí pode ser acumulado com outra licença da mesma espécie, desde que seja gozado no quinquênio subsequente, então, nos 5 anos aí posteriores à resolução. Então, não pode, eu tinha 3 meses antes da resolução, só quero tirar esses 3 meses daqui a uns 10 anos, daqui a uns 15 anos. Não. Se você tinha algo antes da resolução, você pode acumular isso daí. Aí, você vai acumular no próximo, no quinquênio subsequente. Então, só um exemplo hipotético. A resolução, ela entrou em vigor em 2020. Então, você vai ter que tirar isso daí em 2025. Quando for em 2025, você vai ter 3 meses, né, por direito, porque passou 5 anos de efetivo exercício, logicamente se não tiver nenhuma falta, nenhum afastamento que não conte como efetivo exercício, e aí você vai tirar os 3 meses que ficou acumulado. Então, é hipótese de exceção. Agora, quando for em 2030, aí você vai ter só os 3 meses mesmo por direito. Já tirou o que tinha acumulado. E só é permitido acumular, é uma exceção, porque esse direito que você tinha era anterior à resolução. Aí sim, aí é uma exceção. O período aquisitivo foi anterior à vigência da resolução. Depois da resolução, então, vamos supor, depois de 2020, não é vedado a acumulação de períodos. Entendido? Então, esse parágrafo único ele é bem interessante aí. Dando continuidade, a licença de que trata essa resolução é destinada a eventos que se iniciem e se encerrem no período solicitado. Então, você vai fazer um curso, o curso tem que estar dentro ali dos 3 meses, né? Mas é até 3 meses, pode ser um curso de 1 mês e meio, 2 meses, salvo o que se destina ao parágrafo 2º do artigo 2º, que é no caso de monografia, dissertações, mestrado, que às vezes você não termina em 3 meses, você tirou ali, mas você pode terminar depois, desde que você leve lá comprovando o exemplarzinho, né, em capa dura, para colocar lá na biblioteca do TCE. A licença concedida nos termos do artigo 1º poderá ser integral ou parcelada, devendo, se possível, corresponder ao período de duração do evento destinado à capacitação do servidor, incluindo o período de
deslocamento. Como assim? Muitas vezes o curso, ele pode ser, vamos supor, eles fazem aqui 15 dias no mês e 15 dias no outro mês. Curso de capacitação, muitas vezes acontece isso. Então, a pessoa pode tirar, por exemplo, 30 dias, 60 dias diretos, ou ela pode parcelar, dizer, peraí, o curso é parcelado, o curso é 15 dias nesse mês, 15 dias no outro. Ok, beleza, pode ser parcelado dessa forma. Só que tem que analisar também a questão aqui, da carga horária, que é bem interessante, que foi atualizado também. O período mínimo de afastamento a título de licença para capacitação é de 1 mês. Então, esse é o período mínimo. Sendo possível o fracionamento em, no máximo, 3 etapas. Então, foi aquilo que eu falei. Olha, o curso, ele vai ver um pessoal de fora aí, sei lá o que é, e vai ser 10 dias em maio, por exemplo, 20 dias em junho e 15 dias em julho. Então, vou fracionar em 3 etapas. Ok, pode ser feito dessa forma. Ou você pode tirar 45 dias direto. Enfim, ele pode ser integral ou fracionado, ou dividido aí. Só que esse fracionamento é de até no máximo 3 etapas. Não pode, é 4, vai ter maio, junho, julho e agosto, 4 etapas. Não, é no máximo até 3 etapas o parcelamento. A capacitação, ela deverá conter no mínimo 120 horas de carga horária, devendo ser proporcional, no caso de licença, aí nos períodos fracionados. Como assim? No todo é 120, mas pode ser que nesses 10 dias aqui tenha, vamos supor, 50 hora aula. Aqui tenha, sei lá, 20 hora aula. E aqui tenha 50 hora aula. No total, vai dar 120 hora aula, que é o mínimo, né? Então, no caso de períodos fracionados, vai ser proporcional, desde que no todo aí tenha no mínimo 120 carga horária. Pode ser admitida a composição de 2 ou mais eventos de capacitação para atendimento da carga horária mínima, desde que ocorra ao longo do período de licença de capacitação e que sejam relacionados à área de interesse da unidade na qual o servidor está alocado. O que significa esse parágrafo 4º? É o seguinte: pode ser que tenha um curso, vamos supor, de licitação, capacitação, de pregoeira, alguma coisa do tipo aqui. E esse curso só tenha 60 horas aula. Aí você, opa, eu queria fazer esse curso, mas a carga horária é de no mínimo 120. E esse curso aqui tem duração de 30 dias. Aí você pode fazer o seguinte, pode fazer, vamos supor, não, esse aqui tem, vamos suportar 20 dias. Aí você pode, achei um outro curso ali, um curso aí na área de contabilidade, que tem 60 horas aula. Esse curso tem duração de 10 dias. Pronto, eu vou fazer os 2. Ok. Porque aí fecha os 30 dias, que é o período mínimo, e fecha a carga horária mínima, que é 120 horas aula. Pronto. Então, nesse caso aí, tudo ok, beleza? Então, o parágrafo 4º diz isso. Pode ser feito 2 ou mais eventos para cumprir aí a carga horária mínima, que é 120 horas de carga horária, desde que ocorra ao longo do período, né? Então, desde lá, tirou 30 dias, nesses 30 dias você fez 2, 3 cursos, ok. Dentro daquele período ali, você pode fazer 2 ou mais eventos aí para comprovar essa carga horária. Beleza. Como eu falei para vocês, a questão da licença prêmio, que era o que existia antes, né? Então, para efeitos da concessão de licença para capacitação, fica resguardado o direito ao cômputo do tempo de serviço residual da licença prêmio por assiduidade. Aplique-se a licença prêmio por assiduidade o previsto no parágrafo 4 dessa resolução, ressalvando os casos em que o saldo referente de licença foi inferior a 1 mês, hipótese em que essa será gozada integralmente em única etapa. O que significa isso, professor? Essa licença prêmio, esse parágrafo 4º que ele fala, é na questão aqui desse período mínimo aqui. O que era a licença prêmio? A licença prêmio era show demais. Eu fico morrendo de saudade dela. Eu nunca tirei, não. Na minha época já tinha acabado, mas eu já vi parentes meus tirando. E algumas pessoas ainda possuem, alguns servidores, né? Mas ela está acabando
porque ela era uma espécie de licença para capacitação, parecida, né? Só que o servidor tinha os 3 meses, ele utilizava do jeito que ele quisesse, como se fosse folga. Aqui na capacitação ele tem que comprovar, né? Fazer todo, e às vezes não é concedido. A licença prêmio não. Você tirava ela por ali 3 meses de boa, tranquilo. Então, quando ela acabou, ela meio que foi transformada na licença para capacitação. Então, o que ele está dizendo aqui é que esse período aí, que tinha de licença prêmio, ele pode ser computado aí na licença para capacitação. Esse período que você estava tirando ali a licença prêmio, quando ela acabou, você pode transformar para licença para capacitação. E aí, nesse caso, o período aí de licença prêmio, o saldo, se ele for inferior a 1 mês, ele tem que ser tirado em uma única etapa. Ele não pode ser parcelado. Então, se eu tinha aí licença prêmio ainda guardada, né? E tinha aí, vamos supor, 15 dias de licença prêmio, mas tem que ser tirado de uma, não posso tirar 5, 5 e 5, não. Mas tem que ser tirado só de uma vez, é o que determina esse parágrafo 1º do artigo 5º. E aí, com isso, a gente finaliza essa primeira parte da resolução. Essa resolução é cheia de detalhes, ainda tem uma parte 2 dela, mas aí vocês perceberam como fica mais fácil agora. Quando terminar a parte 2, vocês pegam a resolução, façam a leitura completa, porque eu não estou seguindo muitas vezes a sequência lógica da resolução, né? Às vezes a gente puxa um artigo, um parágrafo de lá de baixo para poder fazer essa associação, mas depois vocês têm que fazer a leitura completa. Daí, observar que ela foi atualizada, né? 2018 eu coloquei, destaquei aí os pontos que foram atualizados. Então, estudar a resolução é assim. Você fazer a leitura sozinho em casa é altamente complicado, porque muitas vezes você não consegue compreender o que é aquilo ali. E aí, você compreendendo, fica mais fácil a memorização, porque você entende o que é aquele procedimento. E um detalhe, como eu falei, a gente está tratando com a banca que o estilo de questões dela é um estilo de questões interpretativas, que é a banca FGV. Então, quando você observa várias questões dela, ela traz umas historinhas. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Então, você precisa realmente entender o que é aquilo ali, não simplesmente decorar o texto da resolução, porque a banca pode cobrar de diversas formas. A gente tem que estar preparado para tudo. Concurso, a gente não pode achar como que vai cair, não. A gente tem que se preparar para o que vier. Se vier uma questão texto de lei, show de bola. Está explicado aqui, o texto da resolução foi colocado para vocês, foi tudo explicado. Se vier uma questão interpretativa, trazendo um caso hipotético para você aplicar a resolução ali, também vocês estão preparados para isso, porque sempre eu estou fazendo essas reflexões, exemplos, interpretando aí para você compreender, beleza? E um detalhe, não esqueça das questões, tem que revisar, tem que fazer questões, e indiquei lá um material para vocês no início da aula. Qualquer dúvida aí pode entrar em contato comigo. Um forte abraço a todos e bons estudos.